Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu vou ler de novo. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4, gente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas. São o que, gente? São poderosas em Deus para destruir até fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo através da tua palavra. Me alimente, me inspire e me renove, em nome de Jesus. Pessoal, tá fácil aqui, tá muito fácil. A vida cristã, a nossa vida cristã, é um desafio. Eu já disse aqui uma vez que não é fácil ser cristão. É fácil ser cristão? Não é fácil. Como, bispo, não é fácil ser cristão? Porque não é fácil perdoar. Não é fácil dar ao outro lado da face. É fácil? Não, não é. Então não é fácil ser cristão, é um desafio. E o que acabamos de ler aqui está falando justamente que as armas, as nossas armas contra as lutas que nós enfrentamos, somos humanos, temos uma batalha humana, mas as nossas armas não são humanas. É isso que o texto está dizendo. As nossas armas são espirituais, e Paulo está dizendo aqui que elas são tão poderosas que elas têm a capacidade de derrubar até fortalezas. O que a gente entende com esse texto? Somente estando debaixo da graça de Deus é que conseguimos vencer e chegar ao nosso êxito desejado. Eu não sei qual a sua luta, não sei qual a sua batalha, não sei qual o tamanho da sua muralha, e você diz: humanamente falando, eu não tenho armas ou dinheiro para contratar os melhores advogados, eu não tenho conhecimento, mas a Bíblia diz que se você está em Cristo, debaixo da graça do Senhor, você não vai precisar de advogados, você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de conhecimento humano, de força humana, porque as armas espirituais são mais poderosas, capazes de derrubar o que, gente? Fortalezas. Então Paulo está dizendo, pessoal, que não usamos artifícios humanos para obtermos vitórias desejadas. A gente até tenta, né? E às vezes é um erro da nossa parte querer dar uma forcinha para Deus. Não é errado você estudar, não é errado você se esforçar, não é errado. Diria que o errado é você depender apenas disso. Pessoal, olha aqui que eu estou soltando para vocês algo precioso. É importante você trabalhar? É importante você se especializar? É importante você ter um conhecimento? Não tem nada de errado nisso. O errado é você apostar, vamos falar assim mais abertamente, né? Apostar todas as suas fichas nisso, achando que vai dar certo.
quando na verdade a sua confiança tem que estar em quem? No Senhor. Eu vou estudar, mas a minha confiança está em quem? Eu vou me especializar, mas a minha confiança está no Senhor. Eu vou tomar esse remédio aqui que o médico disse, mas a minha fé está no Senhor. Quem está entendendo, pessoal? É isso. Nós erramos quando colocamos toda a nossa confiança nesses artifícios e desprezando o Senhor. Aí você não ora mais. Você não ora mais porque acha que está fazendo tudo certinho, mas abandonou a... Quando eu falo orar, pessoal, estou falando sobre adoração. Porque tem muita gente que diz assim: eu oro todo dia. Amém. Mas a oração que Deus quer de nós é a adoração. Você pode orar contando para Deus suas dores, seus dilemas. Todos os dias você pode orar contando para Deus suas necessidades, mas a sua oração precisa ter adoração. A sua oração precisa ter louvor. A sua oração para Deus todos os dias, ela precisa ter vida. Ou seja, você vem orar na igreja ou em casa, onde você está, e você diz: Senhor, eu sou dependente de Ti, e eu Te amo, Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, eu não Te largo. Esse tipo de adoração que Deus quer de você. E aí Ele vai tratar dos seus problemas do dia a dia, ajudando você a se superar. Então diz aqui, pessoal, que essas armas são poderosas em Deus. E quando se fala que elas são poderosas até para destruir fortalezas, essas fortalezas aqui, pessoal, que a Bíblia está dizendo, eram aquelas torres, aquelas torres bem altas, que se de longe avistava, por exemplo, aqui na região de praia, foi até reformado lá o farol, não é? Farol do Mucuripe. E tem uma espécie de torre. Não tem aquela torre lá do farol do Mucuripe? Quem está lá em alto mar consegue ver uma luz. À noite ela solta um foco, um rasgo no céu de luz. Quem está em alto mar, longe da terra, vê que a terra está aqui. E a palavra está dizendo que as nossas armas espirituais são poderosas até para derrubar isso. Mas como, bispo? O exemplo maior é o de Josué. Josué, que foi líder do povo de Israel, quando atravessou o rio Jordão, que chegou em Jericó, havia uma muralha, haviam fortalezas, muro muito alto. E para conquistar a cidade, teria que ou abrir os portões da cidade e subir no muro. Não tinha como. Mas a fé e a autoridade que eles tinham, o texto diz que eles clamaram 7 dias, não foi? 7 voltas. Eles fizeram uma campanha, eles clamaram, eles tocaram trombetas, e as muralhas caíram, derrubaram fortalezas. Pois então, gente, aqui está mostrando para nós, e eu quero entrar agora num texto de Mateus capítulo 17, abre aí, Mateus capítulo 17, versículo 19, e nós vamos falar sobre essa guerra ou essa crise espiritual, essa luta espiritual. O Evangelho de Mateus, capítulo 17 e o verso 19, preste atenção no texto. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu:
porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte ou essa muralha: vá daqui para lá, e ela irá, e nada lhe será impossível. Diga: nada lhe será impossível. Então vamos lá, pessoal. Aqui nesse cenário aqui, preste atenção. Há um homem, na verdade um jovem, endemoniado, possesso. Preste atenção que nós vamos falar agora sobre a guerra, a batalha espiritual. Eu comecei a mensagem dizendo que a nossa vida cristã é um desafio. E eu quero que você tenha isso em mente. A nossa vida cristã é um desafio. A gente tem que estar preparado para toda hora. A gente tem que estar preparado, espiritualmente falando, toda hora. De dia, de noite, de madrugada, toda hora. A qualquer momento, Deus pode solicitar a sua coragem. Olha aí. A qualquer momento Deus pode desafiar a sua fé. Então a gente precisa dar o quê? Preparado. Preparado para enfrentar uma notícia ruim, inesperada. Preparado para expulsar um demônio. Preparado para orar em alguém. Preparado para enfrentar um monte, um mar vermelho, uma muralha, seja lá o que for. Vamos voltar para o texto. Então havia um moço endemoniado. Pai dele levou ele até os discípulos. Na verdade ele queria encontrar Jesus. Não encontrou Jesus porque Jesus estava no monte. Mas havia alguns discípulos ali fazendo a obra. Ei, eu trouxe aqui meu filho. Vê se vocês conseguem ajudá-lo, libertá-lo. A Bíblia diz que Jesus estava no monte, Pedro, Tiago e João. E lá embaixo do monte estavam esses discípulos aqui, tentando expulsar o demônio. Eu quero que vocês imaginem a cena. Vai um e diz: eu te expulso, espírito maligno, sai. E o demônio não saía. Vai outro discípulo: espírito maligno, eu te expulso, saia desse jovem. E o demônio não saía. A Bíblia diz que os fariseus, vendo que os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar o demônio, eles se aproveitaram daquela situação para questionar a autoridade de Jesus. Veja, Jesus não estava ali fisicamente, Jesus estava no monte. Mas sempre tem alguém, né, gente, pessoal, para criticar. Ei, os críticos de plantão. Eu não estou dizendo que esse seja o seu caso. Se for, você está aprendendo com essa palavra como vencer isso, como se sair disso. Eu estou dizendo que quando alguém está enfrentando uma batalha espiritual e ela está lutando ali, levando soco, sangrando, está lutando, está patinando, está com água no pescoço, sempre Satanás vai se aproveitar disso. Eu estou falando sobre os críticos de plantão, para dizer assim: Deus não é com ele, para questionar sua fé, para questionar sua unção, para questionar o seu chamado, para questionar até mesmo a sua fé. É algo muito ruim, desconfortável. Se você é essa pessoa que está patinando, está lutando, sai demônio,
está lutando, sai doença, está lutando, sai miséria, está lutando, sai isso, e não sai. Os discípulos não estavam ali brincando, eles estavam diante de um jovem que estava possesso. Havia neles a boa intenção, a boa vontade de libertá-lo, mas não conseguiam. Eles não estavam ali se divertindo, eles não estavam ali apostando, eles estavam ali dando o melhor deles. Jesus vinha chegando, e o pai daquele rapaz diz: mestre, eu pedi aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. Jesus então repreende a religiosidade da multidão. Versículo 17, leia aí. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Vocês observaram aqui, gente, por que religiosidade? Enquanto Satanás estava matando o rapaz, olha aqui para mim, por favor, preste atenção. Enquanto Satanás estava oprimindo o rapaz, o jovem, os discípulos estavam se revezando, disputando quem tinha mais unção. Ah, eu vou expulsar porque eu sou ungido. Não dava certo. Vai você. Não dava certo. Eles ficavam disputando para querer saber ali quem tinha mais espiritualidade. Veja, Jesus dá uma repreensão, preste atenção, gente. Jesus fala assim: geração perversa e incrédula. Isso foi um carão. Um carão. Pensa comigo. Todos já haviam ido lá, sai, e não saía. E o pai do rapaz diz: vê se o senhor faz alguma coisa, porque eles não conseguiram. Ou seja, o pai do rapaz estava meio que desacreditado. E Jesus dá uma bronca. Geração incrédula, perversa. Ele está falando com quem? Ele está falando com a multidão, ele está falando com os seus discípulos, e ele está falando com o pai do rapaz também. Até quando terei que suportá-los? Vamos traduzir isso. E se eu não estivesse aqui? Jesus disse: trazei-me o menino. E Jesus não teve conversa, pessoal, com o demônio. Espírito maligno, deixa a vida desse jovem agora, sai! E o rapaz ficou livre na mesma da hora. Esse texto aqui nos ensina muito. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, versículo 20: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. Eles tinham fé, mas a fé não foi suficiente. Aquela fé não foi suficiente. Então veja, começamos a palavra falando que há desafios para a vida cristã, porque na nossa batalha na terra, as nossas armas não são humanas, não é dinheiro, não é título, não são materiais. Nossas armas são o quê? Espirituais, certo? Então, se a nossa arma é espiritual, então não vai ser batendo. Já soube de casos de alguém querer expulsar demônio batendo com a Bíblia na cabeça do
do endemoniado. Não é na força, é na unção. Eles tinham fé, mas a fé não foi suficiente. Está falando da arma espiritual. Está falando de quê? Está falando de alguém, pessoal, que vai por si só, sem ter que, digamos assim, provar para alguém que você é mais ungido, provar para alguém que você é consagrado, provar para alguém que você... Não é nada disso. É você ter consciência. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar preparado, eu preciso estar ungido para me vencer a batalha. Era disso que Jesus estava falando. Não de tornar aquilo no espetáculo para ver quem tinha mais unção. Por isso a bronca, por isso o carão. Agora, gente, vai lá na primeira epístola de João. Eu disse, primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 4. Primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 4 diz assim, ó: o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... O que vocês observaram aqui? A nossa arma é a nossa fé. Veja, o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus? Ei, pessoal, se somos criaturas de Deus, por que temos que morrer para esse mundo e nascer de Deus? Fácil. Porque nós nascemos no pecado. Quando a nossa mãe nos concebeu, o pecado já veio junto. Quando deixamos a nossa fase de criança e entramos na adolescência, veio sobre todos nós o quê? A capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Então a inocência já foi para o espaço. Saímos da juventude e fomos para a maturidade. O que aconteceu nessa maturidade humana? O pecado prevaleceu. Pessoas foram conhecer as drogas. Pessoas foram conhecer o cigarro. Pessoas foram conhecer o álcool. Pessoas foram se divertir com outras coisas desse mundo. E a palavra de Deus está dizendo que quem é nascido de Deus, não nascido da mãe, nascido de Deus. Quem é nascido de Deus é aquele que morreu para esse mundo e disse: eu sou um servo do Senhor e eu vou andar em obediência a Ele, consagrando a minha vida a Ele. Uma pessoa dessa, ela tem a capacidade de vencer o mundo, porque a sua fé é viva. Amém, gente? Abre aspas. Existem pessoas que dizem assim: eu sou de Deus porque eu sou batizado nas águas. Tá, mas se você que se batizou nas águas, mas continuou na mesma vida, você não nasceu de Deus. Você pode até ter confessado no batismo, mas se a sua vida não mudou, você não nasceu de Deus. Você tomou um banho sem sabonete numa manifestação em público, mas que não nasceu de Deus. Então não se engane. É por isso que talvez você não consegue vencer as suas batalhas. Batalhas espirituais, tá, gente? Eu estou falando batalhas espirituais. Batalhas espirituais. A mensagem que estou dizendo hoje: você não vence com dinheiro.
estou me lembrando agora de uma passagem em Atos. A Bíblia diz que quando Pedro ele foi evangelizar lá na região da Capadócia, que hoje é a Capadócia, né? A Bíblia diz que uma mulher que tinha um espírito de adivinhação falou para ele e para todos: esses dois aí são anjos do Senhor. Ela falou a verdade, mas ela era uma criatura que adivinhava a vida das pessoas e ganhava dinheiro com isso. Pedro levantou a mão no rumo dela e disse: espírito maligno do engano, eu te repreendo, sai dela. A partir daquele momento, aquela mulher não adivinhava mais. Ela até tentava, mas não conseguia. O que aconteceu? Ela foi liberta pela ministração de um homem de Deus, que no momento mandou repreender o espírito maligno que estava na vida daquela jovem. A Bíblia diz que havia homens que ganhavam dinheiro com aquilo, chefiavam o negócio daquela mulher na adivinhação e denunciaram os dois homens de Deus. Eles foram surrados e presos. Eles levaram a surra. Eles foram presos. Veja, havia uma batalha espiritual. O que eu quero pontuar nesse texto que estou dizendo para vocês é que quando se tem a arma espiritual e usada, o demônio sai e ele não consegue mais operar. Amém, gente? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam também presos, batalha espiritual, presos fisicamente, estavam dentro de uma cela, e na cela estavam amarrados e acorrentados fisicamente. Eles cantavam e oravam usando a arma espiritual. Veio um anjo, abriu a cela, as prisões, tiraram as algemas e as cordas dos pés, e eles saíram da prisão fisicamente. Não foi ninguém humano que foi lá abrir. A Bíblia diz que foi um anjo. Eu estou falando de batalha espiritual, onde as nossas armas não é dinheiro, não é advogado. Nossas armas são espirituais. Entenda, Pedro libertou aquela mulher pela autoridade espiritual. A arma espiritual, a fé. Jesus questionou os discípulos que a fé que eles tinham era o quê? Ou seja, eles precisariam então se dedicar mais, espiritualmente falando, para que fossem compensados por autoridade. O que o texto da Epístola de João que lemos, que é nascido de Deus, vence o mundo. Porque essa é a nossa fé, essa é a nossa arma. Não se vence o mundo cruzando os dedos. Não se vence o mundo, como é que chama? Desejando boa sorte. Se vence o mundo tendo uma vida consagrada. Glória a Deus, gente. É isso. Qual é a sua batalha espiritual? Está na sua mente? Qual é a sua batalha espiritual? Está dentro da sua casa? Ei, qual a sua batalha espiritual? Está no seu trabalho? A sua batalha espiritual é a depressão? É o medo? Qual é a sua batalha espiritual? Não importa qual seja. A Bíblia está dizendo que Jesus falou o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda,
poderão dizer a esse monte: saia daqui, e ele se transportará. Peraí. Se Jesus disse que eles não conseguiram expulsar porque a fé era o quê? E o grão de mostarda? É grande? É o quê? E agora? Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai entender? Se Jesus disse que eles não conseguiram expulsar o demônio porque a fé era pequena, e Jesus disse: se vocês tiverem fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, será suficiente para remover montanhas. Na verdade, Jesus não estava falando de tamanho, e sim de qualidade. Amém, pessoal? E sim de quê? Qualidade. Qualidade. Um remédio dentro de uma injeção não precisa ser 1 litro, não. Às vezes 5 miligramas, não é? Um remédio para dor, digamos assim, um remédio para dor. 5 mil, o médico fala assim: olha, 5 miligramas de Buscopan, dá na veia dele aí agora. E de repente a dor precisou ser 1 litro e vai matar o paciente, não é? Um remédio com uma dosagem exagerada pode matar o paciente. Jesus está dizendo: se essa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ela for uma fé viva, ela é capaz sim de transportar montanha. Então Jesus não está falando de tamanho, ele está falando de qualidade, firmeza, certeza. E por falar em certeza, e agora para terminar a mensagem, Hebreus capítulo 11, e aí eu termino. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Eu leio novamente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. É a prova, é a convicção de fatos que não vemos. Não vemos, mas vai acontecer. Isso é o quê? Fé. Então, pessoal, a fé aqui não é pensamento positivo, não é cruzar o dedo, não é o desejo de boa sorte. Não. A fé é a certeza. É a certeza. Você precisa ter essa fé. Você precisa ter essa fé. Portanto, pessoal, todo milagre na sua vida começa pela fé. Eu preguei para vocês hoje acerca da batalha espiritual. Existem pessoas que querem ficar nessa batalha espiritual sempre na retaguarda, deixando que um guerreiro esteja na sua frente, recebendo as primeiras flechadas, e consequentemente quem está na frente tem mais fé, tem mais coragem. E sempre pessoas sempre na retaguarda. Eu não estou dizendo que pedir oração é errado. Não é errado pedir oração, mas você precisa fazer a sua parte também. Amém, pessoal? Eu vou repetir para que isso não sirva de corte para alguém me interpretar errado. Não é errado pedir oração, mas é errado você ficar sempre na retaguarda, sempre querendo que alguém lute por você, sempre querendo que alguém faça por você. Não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou: até quando terei que suportá-los, ó geração perversa? Não são minhas palavras, são palavras de Jesus. Até quando vós sofrereis? Então o fato que estamos aprendendo nessa palavra é: eu preciso manter o meu canal aberto com os céus. Amém, gente? Amém? O meu canal
precisa estar ativo com Deus toda hora, todo dia, todos os momentos. Eu preciso ter uma fé de qualidade. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar realmente ungido com essa unção, para que se eu tiver que expulsar o demônio, eu vou expulsar. Se eu tiver que enfrentar uma batalha espiritual em doença, eu vou enfrentar de cabeça erguida. E isso fará com que Jesus olhe para você e faça acontecer o seu milagre do jeito que você determinou. Montanha, eu quero que você saia da minha frente e vá lá para o inferno. E a sua fé vai remover aquela montanha de problema que você quer que ela saia do seu caminho, da sua vida. Quem crê nessa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica o Senhor. Deixa eu orar por você agora. Tenha uma fé viva. Tenha uma fé de qualidade. E nunca esqueça, nossa batalha é espiritual. Paulo também escreveu dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra, olha aí os nossos inimigos, principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões. E todas esses principados e potestades, dominadores, estão agindo no Tribunal Federal da Justiça, Superior da Justiça, na política, está agindo no nosso bairro, usando as facções. As potestades e dominadores estão espalhadas por esse mundo. E nós estamos caminhando no meio de tudo isso. Nós estamos caminhando no meio de todas essas potestades. E se você não tiver uma fé de qualidade, você vai sucumbir. Você vai quebrar, você vai entrar em frangalhos. Se você não tiver uma fé de qualidade, então você vai entrar em desgraça. Eu não estou profetizando isso, eu estou alertando você para que você tenha uma fé de quê? Uma fé de qualidade, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Porque nós que caminhamos no meio dessa batalha espiritual, e que os nossos inimigos são inimigos, digamos assim, não é qualquer inimigo, são inimigos bravos mesmo, potestades. Mas se a gente tem uma fé de qualidade, a gente vence tudo. Como a palavra diz, quem é nascido de Deus vence o mundo. Deixa eu orar por você. Senhor Deus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.